do versículo de número 13 a 16. Eu vou ter que ser rápida hoje. Já agilizar a pilha, Chico. Nós estamos já. Eu tinha que colocar meu celular aqui para não perder a hora, então eu posso olhar ali agora. Prontinhos, meus irmãos? Primeira de João, capítulo 4. Versos 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós, ou o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Repetindo: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Meus queridos irmãos, nos versículos de número 7 a 12, portanto, consideremos como contexto anterior próximo, João, ele ensinou que os cristãos, eles precisam praticar aquilo que chamamos de mutualidade. E nesse caso, João está dizendo que os cristãos precisam praticar o amor próprio, partilhar o amor mútuo. E a grande referência para esta partilha, para esta mutualidade, é o amor de Deus para com o seu povo. Assim como irmão Alá, assim conhecida, e Edmar, confirmam com os atos nessa noite o reconhecimento de como Deus os amou, de como Deus proveu as necessidades, não apenas físicas, mas em todas as áreas da vida deles, ao ponto de que eles declararam que não são capazes de viver sem Deus. E portanto consagraram as suas vidas ao Senhor. E esse bloco de versículo que nós lemos, compreendendo dos versos 13 a 16, o apóstolo ele fala então a nós agora da permanência, preste atenção nisso, da permanência mútua lá atrás entre Deus e o seu povo, agora especificamente entre Deus e nós, os seus filhos. Nesse modo, o verbo permanecer aqui, ele ocupa um lugar de grande importância nesse texto. Você pode ler depois com mais tempo, com mais detalhes. Por que isso, o verbo permanecer ocupa um grau de importância extrema nesse texto, irmãos? O que é que significa então permanecer? E por que ele é importante? Quando aqui você vai ver a ênfase deste verbo, você vai ver que ele vai significar aqui
que Deus está, preste atenção nisso, irmãos. O permanecer aqui está dizendo que Deus está no coração do cristão, e o coração do cristão está intimamente ligado a Deus. E aqui eu abro um parêntese e acrescento a fala do Samuel na liturgia no momento do dízimo. Então o dízimo também, como ato de adoração ao Senhor, não é apenas gratidão, é a declaração de fé que você faz a Deus, onde você está dizendo que confia em Deus e que por permanecer em Deus você deseja obedecê-lo também, porque Ele o pede. Então é um ato de gratidão associado à sua adoração e obediência ao Senhor, onde você expressa a sua confiança, dizendo: Senhor, eu creio que é o Senhor quem cuida de mim. Feche as coisas. Desse modo, permanecer significa que Deus está em nós e o nosso coração responde ao Senhor. E também isso não quer dizer que o homem e Deus se tornam uma só pessoa. Preste atenção nisso. Mas significa, meu querido e minha querida, que Deus age constantemente com graça e bondade na vida de nós que cremos nele. E estes então agora, em respostas, têm prazer em fazer a vontade de Deus. Desse modo, meus amados irmãos, quando você olha para esse texto, você vai descobrir que João agora, ele fala para estes irmãos, e assim ele fala para adverti-los de algo que estava acontecendo na igreja. E se você voltar no início desse capítulo, você vai ver que os falsos mestres estavam questionando isso. Presta atenção. Os falsos mestres estavam questionando isso. E eles afirmavam que a permanência em Deus se dava através de um conhecimento secreto, que o permanecer em Deus carecia de constantes experiências místicas, de que o permanecer em Deus era resultado de umas questões que realmente não era o que João e os demais apóstolos ensinavam para a igreja. Isso está no início do capítulo que nós acabamos de ler. E é por isso que nesta passagem, irmãos, João combate aos falsos mestres. E João assim o faz, deixando claro que a união entre Deus e nós, os servos dele, é, primeiro, resultado da atuação do Pai, da atuação do Filho e da atuação do Santo Espírito de Deus. Como é que isso acontece? Como é que nós enxergamos essas verdades dentro do texto? João trata dessa questão, meus amados irmãos, falando que o Espírito Santo, presente de Deus a nós, é o que confirma a obra de Cristo e nos sustenta. Assim é que ele fala. Como é que ele fala? Olha o versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, que permanecemos em Deus, e Deus em nós, em que nos deu o seu Espírito. Meus amados, o que João ele ensina aqui é que os cristãos verdadeiros eles já estão em Deus. E isso como um ato real
final da história, esses vão se revelando e chegando ao reino a partir do momento que a igreja começa a proclamar as verdades. E João está falando isso aqui para nós. E todo crente genuíno, todo crente que confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele passa a ser morada do Espírito Santo a partir do momento em que ele creu em Jesus. Então, a habitação do Espírito na vida do crente, meus amados irmãos, ela é comprovada classicamente por algumas características. E a primeira característica de que o crente ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus é baseada na fala em que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 16. Olha o que está lá. Olha o que está lá. Que bênção. Lá é dito que Romanos 8,16. Olha que maravilha. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O testemunho que o Espírito dá a nós que somos filhos de Deus. A outra característica, meus amados irmãos, você vê na compreensão em que Paulo também escreve aos Coríntios, sua segunda carta, nos versos 10 em diante, quando ele fala lá que por meio da iluminação do Espírito Santo, nós conhecemos a verdade. Verdade relatada, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 8, quando diz lá que verdadeiramente seremos livres se Cristo nos libertar. A habitação do Espírito na nossa vida é comprovada por esta característica e declaração das Escrituras de que nós somos filhos de Deus, de que quando uma vez iluminados pelo Espírito Santo nós conhecemos a verdade de Deus. E agora quando você vai lá em Atos, em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, vai dizer que pelo fruto que o Espírito nos faz, ou pelo fruto que o Espírito produz na vida do crente, ele é encharcado pelo amor, pela paz, pela alegria, longanimidade e mansidão e assim por diante. Esse ensino, meus amados irmãos, ele traz doces, sérias e grandes implicações na vida do povo de Deus. Implicações do tipo que para sermos habitação do Espírito Santo de Deus, não é necessária outra coisa senão a nossa fé em Jesus. Por que eu estou falando dessa forma, irmãos? Porque há correntes teológicas que falam que a habitação do Espírito Santo é uma segunda bênção. No entanto, na verdade, a habitação do Espírito Santo ela ocorre quando nós declaramos a nossa fé em Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, precisamente no versículo 13, ele fala que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A habitação do Espírito Santo, irmãos, não é caracterizada por falar diferente, por falar alto, ou por falar ou fazer coisas extraordinárias, mas pela obediência à palavra, pelo reconhecimento da sã doutrina e pelo modo como você produz frutos. João, então, agora ele combate a
a esses falsos mestres, deixando claro que a união entre Deus e os crentes é resultado da ação de Deus Pai, e que esta união também é resultado da obra de Jesus Cristo, seu Filho. Versículos 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, presta atenção nisso, irmãos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são fechar a Bíblia, irmãos. 1 de João capítulo 4. Não fecha a Bíblia, não ainda. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes de espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamam Abba Pai. Eu li para você Romanos capítulo 8, mas o que diz versículo 4, versículo 14 e 15 do nosso texto básico, eu falo assim, irmãos, e nós temos visto. Só visto? Não. Nós também temos testemunhado. Presta atenção. Temos vistos e testemunhados. Olha que bênção, irmãos. Que o Pai fez o quê? Enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, ao verbo aí de novo, permanecer. Permanece nele e ele em Deus. João, nesses versículos, ele fala de dois elementos fundamentados, e elementos esses que agora também estão relacionados com a habitação de Deus em nós, irmãos. E nós também em Deus. O primeiro elemento você descobre no versículo 14, quando fala a respeito da missão do Filho. Qual é a missão de Jesus? Aqui, a missão dele, segundo versículo, salvar o mundo. Mundo aí, entenda-se, todos os eleitos que estão espalhados pelos 4 cantos da terra, de todas as tribos, línguas e nações. Entenda-se o mundo por isso. E o segundo é a confissão pública acerca dessa missão, que a irmã Ana acabou de fazer aqui. E Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito de Deus para nos salvar. Confessar aqui, meus amados irmãos, não consiste em apenas abrir ou balbuciar, mas confessar aqui entende-se como expressão daquilo que está consumindo o coração, constatado no coração, impregnado no coração, pois a Romanos capítulo 10 diz que é com o coração que se crê e com a boca você confessa. Então, meus queridos irmãos, além disso, significa confessar o senhorio de Jesus. A irmã lá acabou de fazer isso. Além de confessar o senhorio de Jesus, declarar que crê que ele veio e encarnou e que ele foi divino apesar disso. Tudo isso João está tratando aqui porque os falsos mestres aqui, os gnósticos, negaram tudo isso. Negaram tudo isso. Portanto, o ensino de João aqui, irmãos, é que sabemos que Deus está em nós quando nós confessamos sinceramente Cristo como nosso Senhor e quando o confessamos de modo correto. Vimos hoje de manhã que muitos confessam a Cristo, mas de forma estranha. E agora João está dizendo que o confessar a Jesus de forma correta é você reconhecer e crer que Ele se encarnou, que Ele é divino, que Ele é Senhor, que Ele é único, e que
somente por meio dele nós somos salvos. Essas palavras, irmãos, eram de importância para nós, porque segundo o relato das Escrituras, por exemplo, em Atos 4,12, diz-nos que não há salvação por outro meio a não ser via Cristo Jesus encarnado, crucificado, ressuscitado e que está à direita de Deus Pai. Não há outro modo de nós nos salvarmos. Também não basta crer, é necessário crer de forma correta. Qualquer ensino, meus amados irmãos, que desvencilhe Cristo do seu senhorio, a divindade de Cristo, que Ele morreu por nossos pecados, é negar o Evangelho do Pai. Portanto, meus amados irmãos, para esses ainda que mencionam em nome de Deus, ainda que falem em nome de Cristo, não existe comunhão verdadeira. E João havia escrito isso muito claro. Nessa mesma carta, no capítulo 2, ele escreve lá no verso 23 o seguinte: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 1 João 2, verso 23. Nessa porção também, João combate os falsos mestres, deixando claro que a união existente entre Deus e os crentes é resultado da atuação do Pai, do Filho, e que também essa união é resultado do amor paterno. Verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, em Deus, e Deus nele. No versículo 16, que acabamos de ler, João se refere ao amor de Deus como sendo o elemento para a comunhão entre nós crentes e o Senhor. O amor de Deus, conforme é descrito lá no Evangelho, no capítulo 3, no verso 16, o versículo que a maioria das pessoas conhece, quando diz que Deus, o quê? Aham. E agora é ratificado no capítulo 2 dessa epístola que nós estamos lendo, no versículo 9, quando diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até esse momento está na treva. O amor de Deus, conforme o relato do Evangelho, e agora tendo a expressão do verso 9 do capítulo 2 dessa epístola, consiste no fato de Deus ter enviado o seu Filho como Salvador, para libertar os eleitos por meio do sacrifício do Filho. É por isso, meus amados irmãos, é por essa causa que João afirma que Deus ama, pelo fato de que Ele, na sua essência, é amor. Desse modo, sendo Deus amor, a aplicação lógica é: quem permanece em Deus se mantém firme na sua obediência e confissão. E aí decora: amar o próximo consiste na assistência das suas necessidades de modo geral. Sendo assim, irmãos, a prática do amor é uma evidência de alguém que está em Deus, em Cristo. Repito, a prática do amor é uma evidência, é uma constatação para aquele que está em Deus.
tais palavras são pertinentes nos dias de hoje, irmãos. Especialmente pelo fato de que tantos têm defendido que as experiências de que provam que estão em comunhão com Deus, mas não têm uma vida de amor e de comunhão com o próximo. E isso traz algumas evidências. Quais são as implicações de que amamos a Deus e Deus está em nós? Quais são as implicações disso? Tantas, mas eu quero deixar 3. Primeiro, não afira a sua comunhão com Deus a partir das suas emoções. Não afira a sua comunhão com Deus pelo quanto você chora, pela quantidade das suas orações, ou pelo quanto você trabalha, pelos arrepios. Pelo contrário, afira a sua comunhão com Deus pelo modo e como, o quanto você tem dispensado de amor para com o próximo. Segundo, não meça a intensidade da sua comunhão com Deus pelo quanto você trabalha para Deus. Embora seja isso importante, embora seja isso um modo de obedecer às Escrituras, mas se apenas nos limitarmos a isso, Tiago fala que a nossa religião é vã. Porque o ativismo religioso, ele produz cansaço. Prova disso, capítulo 7 do Evangelho de João. Leia depois na sua casa. Tiago escreveu, por exemplo, na sua epístola, no capítulo 1, verso 27, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os irmãos, ou visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Também, irmãos, não procure a sua comunhão com Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida, ou por aquilo que Deus tem te dado: bens, emprego, conforto. Não calcule a sua comunhão com Deus só por isso. O que eu quero falar? Eu quero falar que isso é fruto da graça, como também. Antes, a intensidade da nossa comunhão com Deus, ela precisa também ser medida pelo amor que você tem para com o próximo, quando não alimenta a amargura, quando não alimenta o desejo de vingança, ou quando você não deixa de assisti-lo quando ele tem necessidade. Concluo falando que a comunhão com Deus é necessária e vital a nós, porque sem a comunhão com Deus, o homem ele ainda constata que está perdido, que está morto e que ainda está condenado. E João, então, entendendo isto, antevendo o inserir dos irmãos nesta rota de alimentar pelos falsos mestres, João mostra que a evidência e a comunhão com Deus também não é produto de experiências, de visões ou coisas parecidas. Comunhão com Deus, na verdade, é resultado da presença do Espírito Santo em nós. É resultado da obra do sacrifício vicário de Cristo por nós. É resultado do quanto Deus nos amou e tem ainda nos amado. Se desejamos comunhão intensa com Deus, meus amados irmãos, a mesma somente pode ser obtida pela ação do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Desse modo, que Ele abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos capacite a ouvi-los e também obedecer. Que em tudo Deus seja louvado, exaltado